Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina Programação de Sistemas 1. E perceba que essa aula ela está sendo gravada num formato diferente do tradicional, que são ali as transmissões ao vivo, né? Em razão do feriado, tá pessoal? Então vai ter um feriado. E para que vocês pudessem continuar no curso, aprendendo os conteúdos da disciplina, eu antecipei a gravação, de forma que vocês terão condições de assistir, inclusive, essa aula antes do dia e que no feriado vocês possam, enfim, sei lá, né, fazer o que vocês acharem melhor. Tudo bem? Galera, chegamos aí à nossa oitava aula do curso, tá? E nessa aula a gente tem alguns objetivos especiais que a gente vai lidar aqui, tá? Vamos lá, dois deles que são principais é a persistência em Java, coisa que já falamos na aula passada, e vamos introduzir a parte de interface gráfica no Swing, tá? Então, nessa aula de número 8, vamos dar um passo, digamos assim, bem importante na construção de aplicações Java, aplicações mais completas, aplicações mais próximas da realidade do mercado. Até então, pessoal, trabalhamos com a parte mais lógica, a parte mais da estrutura, das classes, do tratamento básico ali dos dados em memória. E a partir de agora, o nosso foco será como fazer que esses dados eles sobrevivam ao fechamento de um programa e como apresentar essas informações de forma amigável ao usuário. Primeiro, vamos estudar o conceito de persistência em Java, coisa que a gente já introduziu na aula passada, entendendo como gravar, como recuperar, como atualizar as informações em arquivos e bancos de dados, garantindo aí integridade e organização. Em seguida, entraremos no tema que vocês me pediram, tá? No universo aí das interfaces gráficas com Swing, criando janelas, botões, campos de textos e outros componentes que permitirão ao usuário, digamos assim, interagir com o sistema de maneira bastante visual. Vamos lá, começando aí na parte da arquitetura JDO, tá? Perceba que nesse slide a gente apresenta em formato de arquitetura aí o funcionamento do JDO, tá? Que é Java Data Objects, para gravar objetos em um banco de dados. Vamos entender por partes, tá? Primeiro, o application, que é a aplicação. Esse é o seu, digamos assim, programa Java. Ele não fala diretamente com o banco de dados. Ele conversa com o gerenciamento de persistência, Persistent Manager. Temos ali o Business Objects, tá? Que são os objetos do negócio da sua aplicação, né? Aluno, produto, pedido e por aí vai. Temos ali o Transit Objects, né? Que são objetos normais, né? Que ficam ali apenas na memória. No entanto, eles ainda não são salvos em banco de dados. Temos o Persistent Manager, né, que, digamos assim, é o chefe, né, da persistência. Né? Esse carinha, pessoal, ele vai cuidar de quais objetos serão salvos, quando abrir e quando fechar transações e como fazer consultas em um banco de dados. Temos o JDO Objects, né? Que são aí as implementações do tipo Persistent Capable, né? Que são objetos que podem, digamos assim, ser persistidos, né? Que pode ser guardado em arquivos e bancos de dados. Ele segue ali regras do JDO para serem controlados pelo Persistent Manager. Temos ali a query, né, que representam as consultas, né, que você vai fazer ali no seu banco de dados, como exemplo, sei lá, buscar alunos, filtrar produtos, dentre outros. Temos a transaction, né, que controla o início e controla o fim das transações no banco de dados. Aí dentro tem o commit, rollbacks e por aí vai. Temos ali o data store, né, que é o banco de dados, né, que é um outro tipo de armazenamento onde os dados realmente ficam guardados. E por fim temos a class metadata, né, que é a descrição das classes. Tá? Ela vai explicar aí ao JDO como, digamos assim, mapear cada classe e cada atributo para o data store. Tá? Além disso, pessoal, eu trouxe também uma outra arquitetura. Tá? Então, nesse slide aqui, a gente vai apresentar os blocos, né, principais, né, da API do Hibernate, né, e como que essas partes se encaixam dentro da aplicação. Vamos lá, começar pelo o Business Layer, que é a camada de negócio, é onde fica, digamos assim, as classes de domínio, tá? Onde os objetos, eles
Que forma o objeto representa algo para o negócio. E dentro dessa camada temos a Persistent Classes, né? Que são as classes mapeadas para o Hibernate, como por exemplo a classe aluno, a classe produto, a classe pedido, tá? E os objetos, né? As instanciações dessa classe também pode ser salvo no banco. Temos ali o ciclo de vida, o life cycle, né, o validate table, né, que são as interfaces que você pode, digamos assim, implementar com o intuito de reagir às etapas do ciclo de vida de um objeto, né, sei lá, antes de salvar, depois de carregar, o que que faz, tá? E também para validar os dados do objeto. O Interception, né, que é o User Type, né, que são recursos, digamos assim, para personalizar o comportamento. O Interception, ele permite executar código extra em certos momentos, né? Por exemplo, controle de auditoria, de logs, tá? Eu tenho ali o User Type, né, que cria os tipos de dados personalizados, caso, né, você queira, por exemplo, mapear um tipo Java diferente para o banco de dados. Temos ali uma outra camada, que é a camada de persistência, né? Persistent Layer. E, pessoal, é onde o Hibernate ele de fato conversa com o banco de dados. E dentro dessa camada temos as sessions, né, que é a conexão lógica com o banco de dados, e por meio de uma section, que você vai salvar, atualizar e remover e fazer busca de objetos. Temos ali a transaction, né, que controla toda a parte de transação, incluindo begin transaction, commit, rollback e por aí vai. Temos as queries, né, que representam as consultas, né? Nesse caso, o HQL, tá? A linguagem de consulta Hibernate, né? O Criteria, a SQL, por aí vai. Temos as Session Factory, né? Que são as fábricas de sessões, né? Onde é criada, você cria uma única vez e você reutiliza, as sessões criadas pela aplicação. E temos ali a configuration, né, que é usada, por exemplo, para carregar as configurações do Hibernate, né, representada por meio de um arquivo do tipo CFG de configuration.xml, né, por meio de mapeamentos e por aí vai. E temos ainda ali a parte da integração de baixo nível, tá? Na base dessa tecnologia aí é que o Hibernate utiliza ali o JNDI, o JDBC, o JTA, que são mecanismos ali da plataforma Java para localizar recursos, acessar banco e gerenciar transações distribuídas. É, Apresentaremos ali o, o JPA, né? Com o JPA, né? O Java Persistent API, ele pode atuar como um padrão unificador para mapeamento objeto relacional em Java, tá? Ele vai organizar as camadas do software, né? Desde a aplicação até ali os dados, padronizando, né? Toda a comunicação, né, do Java com os diferentes SGBDs. Ok? Vamos lá, falar um pouquinho, pessoal, do JPA agora, tá? Vamos apresentar ele através de camadas, tá? Então, primeiro ali a parte da aplicação Java, né? Que vai ser o código da aplicação propriamente dito, né? Ali vai ter os serviços, vai ter as entidades e os controladores. O programador, o desenvolvedor, ele vai usar anotações, né? E a API da JPA, né? Por exemplo, uma entry manager, um query, um entry transaction, é que ele vai realizar ali as operações de persistência, tá? Aonde vai ocorrer de fato ali o CRUD, as transações, as consultas e por aí vai. Temos ainda a JPA propriamente dita, né, que é a camada de abstração, né? Essa camada ela vai definir o contrato entre a aplicação e o provedor ORM. Ela vai conter as interfaces e os padrões de mapeamento e a padronização ela visa garantir que qualquer provedor compatível ele possa ser utilizado sem alterar o código da aplicação. Temos ali o provedor JPA, né, que é a implementação concreta da JPA. Por exemplo, ali pode ter o Hibernate, que é o mais popular, né, o Eclipse Link, o Apache Open JPA, o Data Nucleus, entre outros, tá? Todos eles, pessoal, obedecem ao padrão de API JPA, mas cada um ele pode oferecer recursos adicionais, né, que são ali as famosas features, né, proprietárias de cada solução, digamos assim. Como, por exemplo, lá no Hibernation, no Eclipse, a gente tem ali um cache de segundo nível.
Eu posso ter ali estratégias avançadas de fetch, eu posso ter extensões para consultas nativas e performance de tuning, tá? Ou seja, você pode, digamos assim, trocar o provedor, então, por exemplo, de Hibernate para Eclipse Link, sem, digamos assim, mudar o seu código principal, né? Basta você alterar as configurações do pstemp.xml. Temos ali o JDBC, que já falamos na aula passada e vamos repetir, né? E os drives JDBC. Né? A JPA, que é via provedor, ela vai utilizar o JDBC para se comunicar com o banco de dados. Tá? O drive JDBC ele vai traduzir as instruções SQL em comandos que são, digamos assim, compreendidos pelo SGBD, por exemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle e por aí vai. E temos ali o banco de dados propriamente dito, né? Que é o sistema que vai armazenar os dados, a SQL, Degree, Oracle, né? E o provedor JPA ele vai converter os objetos Java em tabelas e registros dentro desse nível aí, ok? Falar um pouquinho agora, pessoal, da persistência com o EJB, tá? O EJB, pessoal, ele vai definir um modelo de componentes distribuídos que encapsulam regras de negócio, serviços corporativos e a lógica, digamos assim, transacional. Ele vai permitir que o mesmo conjunto de regras ele seja acessado de diferentes formas por aplicações web, serviços REST, processos em lote batch, integrações entre sistemas, dentre vários, tá? Mantendo aí consistência e reaproveitamento de código. Ou seja, EJB, pessoal, ele vai atuar na lógica de negócios, enquanto que a persistência de dados, ele normalmente ela fica sendo encarregada ali, né, por meio da JPA. O container EJB, ele parte do servidor de aplicação, né, como o Wildfly, o Glassfish, o PyAra, né, para fornecer ali infraestrutura corporativa pronta. De modo que o desenvolvedor ele não precisa implementar manualmente diversas funcionalidades técnicas, funcionalidades essas que incluem segurança declarativa, né, o controle de acesso por papéis e permissões via anotações, controle transacional automático, né, que é ali o begin, commit, rollback, né, sem precisar, digamos assim, reescrever o código de forma explícita, né, o pooling de instâncias, tá, ou seja, o reaproveitamento automático de objetos, né, EJB, melhorando ali questões relacionadas à performance, a concorrência gerenciada, que é o suporte à execução segura, os times, né, que são os agendamentos de tarefas, né, por exemplo, uma rotina noturna, um processamento em lote, dentre outros, tá? E ali a escalabilidade horizontal, né? Quando o container ele distribui as requisições entre os diversos nós contidos dentro do cluster ali. Tudo isso, pessoal, reduz aí o acoplamento da aplicação e a infraestrutura e melhora questões relacionadas a desempenho e a manutenibilidade do sistema. Componentes EJB, eles têm acesso nativo a diversos recursos corporativos, tais como as filas JMS, né, Java Message Service, né, para a comunicação assíncrona entre os sistemas, né, os data source, né, JDBC, que são ali as conexões com bancos de dados, os serviços JTA, né, Java Transaction API, né, para a coordenação das transações distribuídas e também o JNDI, né, Java Name and Director Interface, né, que é a busca ali e a injeção de recursos do servidor. Isso permite, pessoal, que o EJB ele integre diretamente ao ambiente de um servidor de aplicações corporativas, tá? Aí temos ali a solução completa que vai envolver o que? O EJB, a parte de negócios, juntamente com o JPA, que é a parte de persistência, tá? Temos a solução completa, né? E dentro desse contexto de persistência, o EJB, ele não substitui a JPA, mas ele, digamos assim, complementa, tá? A JPA ela vai cuidar da persistência dos objetos, né? E das entidades do banco de dados, enquanto que o EJB, ele vai orquestrar as transações, né? Ele vai aplicar ali as regras de negócio e ele vai expor os serviços. Beleza?
Falar um pouquinho ainda sobre a parte de persistência, né, com a JB. O container JB, ele é o núcleo do ambiente de execução empresarial, Java, tá? É com ele que ele vai hospedar e vai gerenciar os enterprise beans, né, que encapsulam aí as regras de negócio, a parte de coordenação de transações, segurança e o acesso a recursos corporativos, né, banco de dados, filas de mensagens, diretório, dentre outros. Perceba que no diagrama é ilustrado ali o papel integrador do container, né, que ele vai conectar o mundo externo, os clientes, as aplicações, o banco de dados, serviços, ao back-end, né, corporativo, né, banco de dados e sistemas legados. Os principais componentes, os blocos ali, as conexões envolvem, né, o web browser, né, que é o container web. Um cliente web, ele acessa a aplicação via HTTP. As requisições elas passam por um container web como servlet ou um JSF, né, que chama aí o EJB, né, pelo protocolo RMI, Remote Method Invocation. Esse fluxo ele é bastante comum, tá, pessoal, em aplicações Java EE, onde a camada web e a camada de negócio elas se comunicam via EJB. Por exemplo, eu tenho ali um formulário JSP/JSF, e eles chamam EJB de serviços que realizam a transação do banco de dados via ali a camada de persistência JPA. Outras plataformas, tá? Temos ali o container JB, também pode ser acessado por sistemas externos, né, usando ali MI barra IOP, né, que é a comunicação entre servidores Java ou Corba, né, o SOAP, né, que são serviços baseados em XML, REST, né, que são serviços bastante modernos aí baseados em JSON, e o RMI que já falamos, né, que é a invocação remota entre componentes Java distribuído. Tudo isso, pessoal, garante a interoperabilidade, ou seja, permite que aplicações totalmente heterogêneas, né, Java, .NET, Python, elas consumam os mesmos serviços de negócio. Temos ainda o servidor de mensagem, né, o JS, que permite a integração assíncrona, né, que é bastante útil para processamentos em lote, né, fila de eventos e integração que ela é desacoplada. Né, e o container EJB, que pode produzir também ou pode consumir mensagens de um MDB, né, de um Message Driving Bean. Tá? Por exemplo, eu tenho ali um EJB, né, que ele recebe notificações de uma fila JMS, ele vai processar ordens de compra de forma automática, tá? Temos ainda ali o serviço de diretório, tá? O LDAP, né? Que é feito via JNDI, tá? Que permite que o container localize recursos e serviços corporativos, como conexões, banco, filas JMS ou autenticação via LDAP. Né? Nesse caso, a JB ele vai consultar a JNDI para obter as referências configuradas nos servidores de aplicação. Por exemplo, ali, java.conf env jdbc meu banco de dados. Tá? E o banco de dados propriamente dito, né, onde a persistência ocorre, né, via JDBC, frequentemente mediada pela JPA. Tá? O container ele vai gerenciar as transações automaticamente via JTA, e cada operação ela é executada de forma segura, consistente e escalável. Por exemplo, eu posso ter um EJB, né, usando um Ent Managed JPA, com o objetivo de salvar e atualizar entidades do banco de dados, enquanto que o container ele vai coordenar os commits e os rollbacks. Tá? Por fim, temos ali os sistemas legados, tá? Chamados aí de EIS. O EJB ele pode integrar-se com sistemas empresariais legados, RP, mainframes, CRMs, tá? Por meio do JCA, Java Connector Architecture. O JCA, pessoal, ele vai oferecer conectores, né, padronizados para diferentes tipos de AIS, que são sistemas de informação empresarial, facilitando aí a comunicação sem ter que, digamos assim, reescrever toda a lógica. Tá? Para a gente finalizar a parte de persistência, tá, pessoal? Que em disparado vai ser a parte mais dura, talvez, de todo esse nosso curso, tá? É uma parte um pouco mais avançada. Falaremos aí um pouco sobre o JPOX, tá? Que foi uma iniciativa, código aberto, criada para oferecer uma implementação de referência do JDA 2.0, JDO, perdão,
0, que é um padrão aí que define uma API de persistir objetos Java de forma transparente, ou seja, sem a necessidade ali de manipular SQL ou JDBC diretamente. Em outras palavras, o JPOX ele atua como se fosse uma camada intermediária entre os objetos da aplicação e o banco de dados, gerenciando automaticamente as operações de armazenamento, recuperação e atualização. Posteriormente, o projeto evoluiu para o Data Nucleus, tá? Que é a sua continuação moderna, digamos assim, mantendo aí a compatibilidade total com o JDO e ampliando o suporte a novos tipos de bancos de dados, né? Inclusive aí bancos de dados do tipo NoSQL. As principais características técnicas são mapeamento objeto relacional, né, o ORM, que permite mapear classes Java para tabelas relacionais em praticamente qualquer tipo de SGBD, né, os mais tradicionais, pelo menos, SQL, Post, Oracle, SQL Server, entre outros. Ele possui metadados configuráveis, né? O mapeamento ele pode ser definido tanto por XML quanto por anotações do Java, é o que dá aí uma boa flexibilidade ao desenvolvedor. As consultas via JDOQL, né, que é a linguagem de consulta muito semelhante ao SQL, né, porém ela é orientada a objetos, gerenciamento transacional e suporta aí transações automáticas, né, incluindo integrações a tudo isso para coordenar de forma fazer a coordenação de múltiplos recursos, né? E tem também alguns recursos avançados, né, como cache de objetos, né, para melhorar o desempenho e reuso de instância, a herança e relacionamentos complexos, né, do tipo um para N para N, por aí vai, as estratégias de carregamento, laser, né, edge, né, e a famosa persistência por alcance, né, e onde objetos referenciados também são persistidos automaticamente. As vantagens e aplicação prática aí, né, da JPOX, tá? Independência de SGBD, ou seja, o desenvolvedor ele pode trocar o sabor de banco de dados sem alterar o Java. Desacoplamento ao JDBC, ou seja, elimina a necessidade de ter que escrever comandos SQL de forma manual. Portabilidade, né, segue rigorosamente aí a especificação do JDO, garantindo compatibilidade entre implementações e, por fim, a produtividade. Ele reduz aí o esforço, digamos assim, que o desenvolvedor tenha na parte da manutenção da camada de persistência. Tá? Vamos lá, galera, agora a gente vai dar um giro de 360, vamos alterar totalmente o assunto, a discussão agora, ela vai partir para a parte de componentes, tá? Então, o Java ele tem alguns componentes gráficos, né? Como, por exemplo, eu tenho recursos ali para fazer desenhos em tela, né? Sei lá, uma figura 2D, uma figura 3D. Ele também tem componentes, né? Que são prontos, né? De interface, né? Como, por exemplo, já vem ali com os botões, textos, menus e por aí vai. E tudo isso faz parte de algo chamado GUI, Interface Gráfica com o Usuário. Ou seja, essa interface gráfica que o usuário ele vê, né? E com o qual o usuário ele vai interagir. Tá? Aí temos ali o AWT, né, o Abstract Windows Toolkit, né, que é uma biblioteca também do Java, criada justamente para trabalhar com esses gráficos. Tá? A biblioteca ela vem no pacote java.awt, né, e ela existe aí desde as primeiras versões do Java, tá, pessoal? Ou seja, é uma tecnologia clássica, digamos assim, da linguagem. Dentro aí do AWT, né, há diversas classes especializadas, por exemplo, para a criação de janelas, de botões, de eventos que envolvam o mouse, o teclado e assim por diante. Tá? Só que o nosso foco do nosso estudo, pessoal, conforme vocês solicitaram na aula passada, é da biblioteca Swing, né? Vamos entender esse cara com calma aí. E o Swing, pessoal, ela é uma especialização do AWT, né? Do kit que já falamos atrás, tá? Aquele kit gráfico, né? Originalmente criado para o Java, tá? Ou seja, o Swing ele surgiu para melhorar, né, o AWT, oferecendo componentes, digamos assim, mais modernos. Botões, janelas mais aperfeiçoadas, caixas de texto e por aí vai. E, além disso, com uma aparência padronizada, né, em qualquer tipo de sistema operacional. Essa é a grande virtude. Tá? Vamos lá, que é a característica ali da padronização e exibição das telas. Tá? Com o Swing, pessoal, a janela Java ela fica parecida e ela funciona da mesma forma no Windows,
no Linux, no macOS, né? Sem que você tenha que reescrever código, tá? Perceba que no desenho ali é ilustrado uma hierarquia de classes, tá? No topo de tudo ali, no slide ali, tem ali o java.lang.object, né? Que é a base para qualquer classe do Java. Em seguida vem ali as classes do pacote java.awt. Aí tem ali o component, temos o container, né? Que são ali, digamos, a base agora dos componentes visuais. E sobre essas classes, que o Java constrói ali o seu pacote, né, que é o javax.swing, né, onde está, digamos assim, o JComponent, né, que é a classe mãe da maioria dos componentes do Swing, tá? O JButton, JLabel, JTextField, dentre outros aí. Legal? Vamos conhecer e entender cada um deles, tá, galera? Vamos lá. Ainda na parte da biblioteca do Swing, tá? Vamos explicar como é que funciona, pessoal, a interface gráfica do Swing, assim, de um jeito bastante prático, tá? Então, tudo começa, pessoal, com uma janela. Pense na janela como uma caixa vazia na tela. Essa caixa, ela é um container e dentro dela é que colocamos ali os botões, os rótulos de texto, dentre outros. Para algo parecer com uma tela, o componente precisa ser colocado dentro dessa janela, tá? Existem várias classes que podem representar janelas, mas, digamos assim, a mais importante de todas, a mais utilizada é a JFrame, né, que é um tipo de janela típica dos programas Java com interface gráfica com o usuário. Quais são os passos para criar uma aplicação usando o Swing? Primeiro, você tem que criar uma janela, né, um JFrame, que ele vai abrigar ali outros componentes. Segundo, você vai adicionar os componentes da interface, como por exemplo botões, como campos de texto, rótulos, tabelas e por aí vai. Terceiro, você vai tratar os eventos, né, ou seja, vai programar, perdão, programar o que, que vai acontecer quando, por exemplo, o usuário clicar no botão, quando o usuário digitar alguma coisa, quando o usuário fechar a janela. Você vai fazer o tratamento de eventos. E, por fim, você vai implementar a lógica do seu programa, que é o cérebro da sua aplicação. Né? Vai realizar cálculos, colocar ali as regras de negócio, né? O acesso a dados, dentre vários, tá? Vamos lá. Um aplicativo utilizando interface gráfica de usuário com Swing, tá? Vamos iniciar, pessoal, a primeira etapa para a criação de uma interface gráfica em Swing, que é a definição da janela principal. É. O código ali, ele vai definir uma classe, tá? Temos ali a classe public class, a presença, extend JFrame, né? Perceba que ele extende herda das características do JFrame, né? Public lista presença e tem ali o super lista presença, tá? Então, vamos explicar cada um, né? Isso aí de uma forma bastante simples, tá? Temos ali o extend JFrame, né? Que diz a classe lista presença, né? Que isso vai ser um tipo de janela, tá? Ela vai herdar tudo que um JFrame sabe fazer, como por exemplo, sei lá, ter uma barra de título, ter um botão de fechar, ter um botão de minimizar, de maximizar, dentre várias coisas. Temos ali o construtor, né, que é o public lista presença, né, que é um método que será chamado sempre que uma janela for instanciada ou criada. Temos ali o super lista presença, né, que chama o construtor da classe JFrame, né, passando ali como referência o texto lista de presença, tá? Isso vai fazer com que a caixa ela já vai nascer, perdão, caixa não, janela. Vai fazer com que a janela já vá nascer, né, com esse título na barra superior, né, que é lista de presença. Beleza? Lá, ali, né, a representação dela, tá? Então agora a gente vai mostrar como a janela vai aparecer na tela usando o Swing, né? Percebe que eu tenho um código ali, né? Public static, podman, string, né? Lista presença, janela, recebe new lista presença, janela.size, né? 270 e janela.cs visible true, né? Vamos explicar cada uma dessas partes aí. Primeiro, public static voidman strings, né, que é o método principal do programa Java, né, que é o ponto de partida da aplicação, e já falamos isso aí em outras aulas, tá? Seguida ali pelo lista presença janela, recebe new lista presença. Aqui eu estou criando um objeto cujo nome é janela. Esse objeto ele está vindo de uma classe chamada lista janela, tá?
e esse objeto ele vai herdar as características do JFrame, ou seja, aqui que a janela de fato é construída na memória. Aí temos ali um método, né, que é o janela.size, 270,340, ele vai definir o tamanho da janela, né, ou seja, vai ter uma largura de 270 e vai ter uma altura de 340 pixels. E por fim, outro método, né, que é o janela.setVisibleTrue. Ele vai dizer para o Java que é para exibir, mostrar a janela na tela. Enquanto estiver true, a janela ela vai ser visível, né, para o usuário. E na imagem ali mais à direita é justamente o resultado final desse código, tá? Onde a lista, a janela que tem o nome lista de presença na parte superior, ela é aberta e pronta ali para receber, digamos assim, outros componentes gráficos. Beleza? Vamos lá para a parte 2 aqui do nosso aplicativo, tá? Nessa parte aqui 2 a gente vai criar um programa gráfico em Swing, tá? E aonde a gente vai colocar, digamos assim, os componentes dentro da janela. A biblioteca Swing, pessoal, ela já traz várias classes prontas, né, que, digamos assim, representam os elementos comuns de uma tela. Por exemplo, eu posso ter ali o JText Field, né, que é um campo onde o usuário vai digitar texto. Eu posso ter ali um JButton, né, que é um botão, né, que o cliente pode clicar, né, para fazer alguma coisa. Eu tenho ali uma JList, né, que é uma lista de itens, né, pode ser lista de nome, lista de produtos e por aí vai. Eu tenho ali um J Combo Box, né, que é uma caixa de seleção, né, com, digamos assim, já uma lista de opções prontas, né, como se fosse o menu do tipo drop down. E perceba que essas classes elas podem ser estendidas, tá? Você pode criar os seus componentes personalizados, adaptando a interfaces necessárias da sua aplicação. Vamos lá, ainda na parte 2, tá? Agora vamos colocar os componentes dentro da janela, tá? A ideia principal desse slide aqui, né, é já que temos uma janela criada, né, vamos agora inserir os componentes, né, um componente de rótulo, chamado nome, um componente que vai ter ali um campo de texto, tá? E eu tenho ali dois botões, tá? Um botão chamado inserir e outro botão chamado remover. E abaixo deles eu vou ter uma lista, tá? Para isso vamos usar aí o Layout Management, né? De forma bastante simples, pessoal. O Layout Manager, ele vai ser como se fosse um organizador da tela, tá? Ela vai decidir onde cada elemento vai ficar dentro da janela e como esses elementos ele se comporta quando a janela muda de tamanho. Em vez de você ficar calculando coordenadas x e y, tá, para cada tipo de função, o Layout Manager ele automaticamente posiciona e ele vai alinhar os componentes, tá? Na imagem ali temos o resultado, né? A janela lista presença, ela tem ali um campo de texto na parte superior, ela tem dois botões lá para baixo e ela tem a lista ocupando ali a maior parte de baixo ali da janela, tá? Tudo isso, pessoal, novamente é organizado por intermédio do layout, o gerenciador de layout manager. Vamos lá, chegamos à terceira etapa, né, do nosso aplicativo. Tá? Aqui a gente vai tratar os eventos, né? Ou seja, é aqui, pessoal, que a gente vai dar vida à nossa interface. Tá? De uma forma bastante simples. Tá? Evento é qualquer ação que o usuário faz na tela. Tá? Quando um evento acontece, o programa ele pode responder com algum tipo de comportamento, né? Os eventos mais comuns são, sei lá, mover o mouse, pressionar uma tecla, né, do teclado, clicar no botão do mouse, selecionar um item de uma lista ou de uma combo, entre vários. Na prática, pessoal, o código Java, no código a gente vai ligar cada componente. Eu vou ligar o botão, eu vou ligar o campo, eu vou ligar as listas, né? A um ou 20 de eventos, que é um listener. Quando o usuário realiza uma dessas ações, esse listener ele é chamado e o programa executa aquilo que foi programado para cada um desses ouvintes, desse listener. Tá? Vamos lá, ainda na etapa de tratamento de eventos, tá? Vamos aprofundar um pouco mais. Tá? O Java ele tem um conjunto de classes, né, dentro ali do pacote que é o java.awt.event, tá? E essas classes elas servem para lidar com esses eventos, né, cliques, teclas, mouse e por aí vai.
Quando o usuário ele faz algo na interface, por exemplo, quando ele clica em um botão, ou quando ele escolhe o item, ou quando ele fecha uma janela, o componente ele vai disparar um evento, tá? Para reagir a esse evento, criamos uma classe que ela funciona como se fosse o tratador de eventos. E o nome dessa classe chama-se listening, tá? Essa classe ela tem um método que é executado quando um determinado evento acontece. E dentro de cada um desse método é que colocamos o código, né, do que deve ser feito. Por exemplo, né, eu vou adicionar um nome na lista, né, eu vou apagar um item, ou eu vou salvar o conteúdo no banco de dados, tá? Vários componentes diferentes, eles podem usar o mesmo tratador de eventos se todos tiverem que executar a mesma ação ou ações que elas são parecidas, tá? É possível. Vamos lá, ainda sobre o tratamento de eventos, vamos mostrar aí alguns tipos de listening, né, que são mais utilizados em Swing, tá? Para cada tipo de ação do usuário, existe uma interface que você implementa para dizer o que o programa deve fazer. As três citadas na slide são o Action Listening, que é usado para ações clássicas do usuário, como por exemplo, clicar em um botão, apertar o Enter em um campo de texto. Quando a ação ela acontece, o método Action Performed ele é chamado. Tá? Temos ali o item listening, a segunda, tá? É usado, por exemplo, quando o usuário ele marca, ou ele desmarca, ou ele escolhe o item, tá? Por exemplo, eu vou selecionar uma opção em uma JCombo Box, tá? Ou eu vou marcar ou desmarcar em uma JCheckBox, tá? Nesse caso, o método item state change ele é chamado quando o item muda de estado. E por fim, a gente temos ali o mouse listening, que é usado para tratar ações feitas com o mouse, por exemplo, clicar, soltar e por aí vai, tá? Entrar e sair dentro de componentes, ponteiro, né? E esse listing aí, ele tem métodos como, por exemplo, clique, né? Mouse press, né? Pressionando o mouse, clicando no mouse e por aí vai, tá? Aí chegamos aqui, pessoal, a nossa quarta, quarta e última parte aqui da aplicação, da criação do nosso aplicativo, tá? A ideia aqui agora é colocar a lógica do programa. O que é que vimos até aqui? Primeiro, a gente criou uma janela, né, utilizando aí o JFrame. Nós colocamos componentes dentro dessa janela, que foram campo de texto, colocamos botões e colocamos ali uma lista. E também nós configuramos os eventos, né? Ou seja, o que, que acontece quando alguma ação é feita, né? Os lists. Falta agora, pessoal, é o que, que o programa faz, é o que, que ele deve fazer, né? Quando determinado evento acontece. No exemplo ali da janela lista de presença, quando o usuário ele digita um nome no campo de texto e clica, por exemplo, no botão inserir, a lógica do programa deve ser o quê? Pega esse texto e adiciona ao nome da lista, tá? Quando o usuário, por exemplo, ele seleciona um nome na lista e clica em remover, a lógica deve ser o quê? Remova o item selecionado, né? Ou seja, as três janelas aí que são apresentadas, ela ilustra como isso é feito, né? Perceba que ali, primeiro, eu preenchi o campo com o nome Ricardo Melo, tá? Na parte 2, vários nomes foram inseridos nessa lista. E na parte 3, um nome selecionado ele está pronto para ser removido, tá? Ou seja, nessa última parte aqui, pessoal, a gente mostra de uma forma bastante simples aqui, tá? Quais foram, digamos assim, as ações, né, que foram realizadas, né, por intermédio desse programa, tá? Então percebam, muito simples ali a utilização do GUI. Como é uma aula conceitual, pessoal, a dica que a gente dá sempre treine após a aula para que você comece a adquirir prática por meio de exemplos, tá? E a sequência é bastante natural, tá? Eu vou criar ali uma JFrame, depois eu vou adicionar uma série de itens, elementos ali, gráficos dentro dessa janela.
Vou tratar, né, o que é que cada evento deve fazer, clicar no mouse, arrastar, selecionar e por aí vai. E por fim eu vou selecionar a lógica do programa, tá? Quando eu clico no mouse, qual ação que tem que ser feita? Calcula a nota do aluno e gera o resultado final. Então a lógica do programa propriamente dito, tá? Então com isso aqui, pessoal, a gente finaliza essa nossa oitava aula, tá? Bastante dinâmica, tá? Nessa aula a gente tratou sobre diversos assuntos, falamos muito sobre a camada de persistência. Eu já falei para vocês em disparado, é o item mais complexo e mais difícil que a gente vai ver nesse curso. E também falamos um pouco aí da parte do swing, tá? Falamos um pouquinho da parte do swing, como que a gente consegue implementar aplicações gráficas, né, utilizando o Java, tá? Galera, com isso a gente finaliza aqui esse nosso estudo dessa oitava aula. Lembrando que na próxima aula vocês pediram para mim para falar um pouco sobre mercado de trabalho. Mas antes de falar do mercado de trabalho, eu vou falar um pouco também da parte de programação orientada a objetos. Então a gente vai falar o que é uma classe, clareza, né? O que compõe uma classe, que são seus métodos, são atributos, né? Vamos falar algumas características de orientação a objetos, a instanciação de uma classe, o que é um objeto, e vai. E principalmente as vantagens de você utilizar esse paradigma de orientação a objetos, né? Isso é transformador e assim a característica mais forte, digamos assim, da linguagem. E é claro, né, galera, que a gente vai finalizar a discussão falando um pouco aí de mercado de trabalho. Como que um bom desenvolvedor ele é visto no mercado de trabalho, se vale a pena, se não vale, se o cara consegue emprego, um bom salário, quais são as certificações que vai catapultar, vai tornar você, digamos assim, mais disputado no mercado de trabalho, dentre outros, tá? Galera, e com isso a gente finaliza essa aula. Eu espero que ela seja disponibilizada para que vocês a visualizem antes do feriado. Desejando a todos vocês votos de sucesso ao longo desse curso, tá? Faça atividades para garantir a aprovação de vocês na disciplina. E, é claro, nos veremos em próximos encontros, tá? Forte abraço, fiquem com Deus. Eu desejo a todos um maravilhoso feriado e até breve, galera.